atenção! Bem-vindos à atração principal! Tique, 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 tique. 1, 2, 3. Mamãe, papai, irmãos, Esse show é pra vocês. vamos lá! E o grande Ben pode me chamar. Talvez fique enjoado ao me ver girar. Muito dinheiro eu gosto de jogar. Quero uma sobremesa que não me faça engordar. À noite eu saio pra alguma coisa comprar e meu grande apetite poder saciar. Meu amigo é o melhor, eu vim aqui pra mostrar que sou um grande orador, então vamos escutar. Eu sou cauteloso, muito engenhoso, observador e muito habilidoso. Muito precavido ao atravessar. Não quero um acidente provocar. Efeitos limites de velocidade. Só vou me deitar se tudo verificar. Perder minha carteira, nem pensar. Não deixe minha carteira em qualquer lugar. O que você sabe sobre ser famoso? Eu sou o Ben e sou cauteloso. O que você sabe sobre as grandes estrelas? Todos sabem quem somos, pergunte a quem queira. O que você sabe sobre os famosos? Nós somos como Ben, cautelosos. O que você sabe sobre as grandes estrelas? Todos sabem quem somos, pergunte a quem queira. Meu amigo aqui é um grande jogador, é um abençoado. Sim, sim, senhor. É tão bom no arremesso que ao jogar faz cesta de 3 pontos sem mirar. Ele quebra recordes com muita paixão. Consegue o que quer sem discussão. Dominando a bola com habilidade. Não há quem supere sua tenacidade. Ninguém se atreve a desafiá-lo, pois sabe que não pode derrotá-lo. Os repórteres com ele querem falar, pois seu nome no livro de recordes está. Não está, assim, nos livros dos recordes, exatamente. Isso, precisava de um aviso e era um dia atarefado. Estavam cobrindo outra E história. não conseguiam chegar. Não podemos provar que é o melhor. só Então, que- não temos certezas, mas... Sabemos que ele é. Entende, né? Isso aí. Eu juro que eu vi o Liam Neeson de Guerra nas Estrelas. Ninguém acredita em mim, mas eu juro que eu vi. Trabalho em uma rede hoteleira e conheci várias celebridades. Conheci o Príncipe Charles, foi muito legal. Conheci o Dolly Hill. Não sei se ele é muito famoso, mas eu gosto muito dele. Um dia desses eu vi um cara de um filme de ação chamado Imbatível. Vi a Lady Gaga em Nashville. E quando eu passei perto dela, eu fiquei muito nervosa. Eu conheci o Tiesto. É um DJ. Eu conheci a Pamela Anderson. Eu era garçonete e atendi a mesa em que ela estava. Sabe o cara que aparecia nu o tempo todo em Coração de Cavalheiro? Ele caminhou na minha direção em uma loja e eu disse: é ele, é o peladão! Mas não estava nu desta vez. Muitas circunstâncias podem tornar alguém famoso. Quantos sabem o seu nome, com quem você sai, o que você fez, essas coisas. Sim, para saber se alguém é famoso, é só verificar o número de seguidores no Twitter ou de visitas no YouTube. Por exemplo, eu tenho 232 seguidores a mais do que o Ben no Twitter, então isso nos dá uma ideia. Ô, amigo, só pra esclarecer, tá? O Bob Esponja tem 620 mil seguidores a mais do que o Jason. Mas o Bob Esponja é um desenho animado, não é um humano, Claro, então... ele é uma esponja falante com mais seguidores do que você. Eu entendi, Ben. Então, escuta. Se considerarmos todos os que viveram em toda a história, quem você acha que é o mais famoso? Sem dúvida alguma, só pode ser Jesus. Ele causou mais impacto do que qualquer um. Então, considere isso. A vida de Jesus divide a nossa história. Nossos calendários se baseiam em sua vida. Nossa história se divide em 2 eras. Até pouco tempo, usávamos os termos AC e AD. AC significa antes de Cristo e AD é Anno Domini, em latim, que é do ano do nosso Senhor. Se você nasceu em 2000, nasceu em 2000 depois que Jesus esteve no planeta. Jesus é tão famoso que seu nome é usado até como interjeição. Não usamos o nome de mais ninguém como interjeição. Elvis Presley! Madre Teresa!
Ai, Bob Esponja, calça quadrada! Ben, desculpa. Ai, Eu fui jogar a bola pra você e não sei o que aconteceu, amigo. amigo, desculpa, eu não devia ter dito Bob daquele jeito. Desculpa, eu não devia jogar a bola sem prestar atenção. Ah, vamos jogar. Claro. Então, quem é Jesus e por que 2 bilhões de pessoas em todo o mundo oram a na ele, hora. o louvam e leem um livro que fala dele? Vamos averiguar? Jesus era um homem judeu. Ele nasceu aqui em Israel há mais de 2000 anos. Ele viveu, trabalhou, comeu, dormiu, riu e chorou assim como nós. Na verdade, ele caminhou em estradas perto daqui. Não há historiadores confiáveis ou antropólogos que neguem que ele viveu. Um escritor do primeiro século, Joséfo, que não era cristão, descreve Jesus como um homem sábio, um mestre e um realizador de feitos maravilhosos. Milhares escutavam suas palavras sobre a vida e a fé. Muitas pessoas afirmaram que foram curadas ao encontrá-lo. Era famoso pelas coisas radicais que fazia e dizia. Era amado por muitos e odiado por outros. Tinha pouco mais de 30 anos quando foi preso e executado por autoridades romanas. Só que pouco tempo depois, seus seguidores afirmaram que o viram ressuscitado. Desde então, milhares, milhões e agora bilhões de pessoas acreditam que Jesus voltou à vida. É uma ideia louca que um homem vença a morte. E essa mesma afirmação que nos leva a acreditar que Jesus era mais do que um homem. O apóstolo Paulo, um dos primeiros líderes cristãos, escreve que ele é a imagem do Deus invisível. Em outras palavras, Jesus é Deus. Adorei o que o Bono disse de Jesus. O Bono é... O Ben adora falar do roqueiro dos anos 80 e 90. Ele é irlandês. Todo mundo conhece o Então U2. tá. Então, como eu estava dizendo, em uma entrevista, o Bono foi questionado sobre sua fé em Jesus. O repórter perguntou: Jesus está entre os grandes pensadores, só que o Filho de Deus não é um absurdo? Aí o Bono chegou e respondeu: Não, pra mim não é. A resposta secular à história cristã é a seguinte. Era um grande profeta, obviamente um homem interessante. Mas, na verdade, Cristo não te permite afirmar isto. Cristo diz, sou Deus encarnado. Então é o seguinte, ou Cristo é quem ele dizia ser, ou era um verdadeiro lunático. Sem brincadeira. A ideia de que toda a história da civilização de mais de meio planeta poderia ser mudada por um lunático é o mais absurdo pra mim. Deve ser pelo Natal. Eu acho que é porque ele sempre fala de paz e amor. Acho que é uma pessoa que se converteu em um mito da esperança, mas não é o Filho de Deus. Eu sou um muçulmano, então aprendemos sobre ele através das escrituras. E acreditamos que Deus é Alá, é um mensageiro de Alá. Com certeza, ele influenciou muita gente ao longo dos séculos. E eu não sei, na verdade, ele faz parte da nossa história. E existem provas de que ele esteve aqui. Somos cercados por isso em todos os lugares. Em todos os hotéis há um exemplar da Bíblia. Sim, é algo amplamente divulgado, é popular e a razão de ser popular é porque todos têm alguma opinião. Por causa do Império Romano, Jesus é famoso porque tinha o maior exército. Mar da Galileia, Israel. Alguns de vocês podem estar pensando, espere, eu nem sei se acredito que exista um Deus. Por que passar todo esse tempo falando de Jesus? Mas é através da vida, morte e ressurreição de Jesus que encontramos provas da existência de Deus. Jesus é Deus revelado. A Bíblia é a fonte número 1 de informação sobre Jesus. É lá que aprendemos mais sobre a vida de Jesus, por isso vendeu centenas de milhões de exemplares e tem sido um best-seller há séculos. A Bíblia é uma coleção de livros que foram escritos em um período de 3.000 anos. 4 deles foram escritos especificamente sobre a vida de Jesus, segundo relatos de testemunhas. São os Evangelhos, a maior e mais importante parte do Novo Testamento. Muitos podem questionar a exatidão deles, já que foram escritos há tanto tempo. Aliás, os Evangelhos foram escritos 30 anos após a vida de Jesus, ou seja, algumas pessoas que o conheceram ainda estavam vivas. Os Evangelhos são um testemunho ocular do que realmente aconteceu durante a vida de Jesus. Se não fossem verdade, alguém teria se pronunciado.
Também podemos comparar os evangelhos com textos históricos da mesma era, utilizando a crítica textual, que compara a frequência e datas de manuscritos de textos históricos e confirma que o registrado pelos escritores do evangelho há 2000 anos é o mesmo que temos acesso hoje. Isto é, quanto mais manuscritos nós temos e quanto mais cedo eles foram escritos, menor é a dúvida sobre o texto original. Se comparar os evangelhos com os textos históricos mais confiáveis da era, a Bíblia se destaca do restante exponencialmente com mais cópias, em um curto período de tempo, que qualquer outro texto. Um dos maiores críticos textuais, F.J.A. Hort, disse que, na variedade e multiplicidade de provas sobre as quais repousa o texto do Novo Testamento, destaca-se de um modo absoluto e inigualável entre os textos em prosa da Antiguidade. Então podemos consultar os evangelhos com confiança para saber sobre a vida de Jesus. Uma das primeiras coisas que você vai notar ao ler os evangelhos é que Jesus teve uma vida milagrosa. Caminhou sobre as águas, multiplicou o pão para alimentar a milhares de pessoas e curou a muitos. O evangelho de Mateus descreve quando Jesus conheceu um homem com lepra, uma doença que desfigura a pessoa, afetando a pele, músculos e nervos. Essa enfermidade era mal interpretada e as pessoas com lepra eram tratadas feito marginais. Ninguém queria ser tocado por elas ou estar perto delas. Este homem com lepra se aproximou e se ajoelhou diante de Jesus, suplicando a ele que o curasse. E Jesus decidiu tocar no homem. No mesmo instante, a lepra desapareceu. O que me impressiona nessa história é que, além de Jesus curar o homem, ele se dispôs a tocar em alguém em que mais ninguém tocaria. Jesus viveu uma vida contracultural. Passou tempos com pessoas com as quais mais ninguém passaria e não se importou com a opinião dos outros. Nesta mesma colina, mais de 15 mil pessoas se reuniram para ouvir Jesus. Sua mensagem era sobre o perdão e o amor, e ele ensinou coisas que ainda nos guiam hoje em dia. Trate os outros como você quer ser tratado. Dê a outra face e perdoe aqueles que te ofendem. Jesus era um homem extraordinário, extremamente popular, um mestre incomum e amável com todo mundo. Porém, o mais impressionante é que ele realizou os milagres mais surpreendentes. Uma vez, ele estava ensinando em um povoado, em uma casa cheia de pessoas. Todos se espremiam atentos, até que começaram a se distrair com o que acharam que fosse neve caindo em suas cabeças dentro da casa. Então se deram conta de que era apenas poeira caindo do teto. Um buraco se abriu e a luz do sol entrou. Então 4 rostos sorridentes apareceram. O dono da casa estava ficando cada vez mais irritado. Porém, se acalmou quando viu que Jesus sorria, como se já soubesse o que ia acontecer. Diante dos olhos da multidão, um homem em uma maca foi baixado através do buraco até o chão, aos pés de Jesus. O povo se calou esperando que Jesus falasse. Quando Jesus viu a fé dos 4 amigos, disse ao homem paralítico: "Meu amigo, os seus pecados estão perdoados." Os líderes religiosos ficaram ultrajados quando Jesus lhe ofereceu perdão. Só Deus podia fazer isso. Mas Jesus respondeu à crítica com autoridade, dizendo: "O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande, pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." E disse ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." Sabem o que aconteceu depois? O homem fez exatamente o que Jesus disse. Se levantou, pegou a cama e caminhou no meio do povo, saindo da casa, enquanto todos ficaram paralisados e atônitos. Algumas das coisas mais radicais que Jesus falou foram declarações sobre ele. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Alguns líderes religiosos dizem: esse é o caminho a seguir. Jesus disse: eu sou o caminho. Muitos querem solucionar a complexidade da vida. Jesus disse: eu sou a vida. Jesus disse aos seus seguidores: quem me vê, vê também o Pai. E em outra ocasião disse: eu e o Pai somos um. Deixou muito claro ao dizer que era a imagem visível de Deus, o Pai. Imagine se centenas de detalhes sobre sua vida fossem escritos em um livro antes mesmo de você nascer. Onde e quando nasceria, quais coisas faria, de que família faria parte e como morreria. Esta é a vida de Jesus. Antes do nascimento de Jesus em Belém, havia uma coleção de livros escritos sobre ele. Em seus 33 anos de vida, ele cumpriu mais de 300 profecias, 29 delas no dia em que morreu. Temos exemplos. Jesus era da tribo judia de Judá. Da família do rei Davi,
chamado de Deus e Homem. Nascido em Belém. Visitou o Templo de Jerusalém antes de ser destruído em 70 a.C. Foi traído por um amigo por exatamente 30 moedas de prata. Foi executado junto com criminosos. Morreu crucificado. Foi sepultado na tumba de um homem rico e ressuscitou dos mortos. A notícia sobre Jesus se espalhou. Sua mensagem de perdão, seu amor pelos abandonados e milagres poderosos que realizou. As pessoas vinham de longe para conhecê-lo, vê-lo e tocá-lo. Sua popularidade ameaçou os líderes religiosos e políticos. Planejaram assassiná-lo como um rebelde contra Roma. O entregaram a autoridades romanas e ele foi crucificado. Pregaram pregos em suas mãos e pés. E para se assegurarem de sua morte, o feriram com uma lança. Mas a história da vida de Jesus não termina assim. Não, não mesmo. Depois de ser crucificado, foi colocado em um sepulcro. Mas 3 dias depois, descobriram que a pedra que bloqueava a entrada do sepulcro fora removida e que o sepulcro estava vazio. Então Jesus começou a aparecer para os seus seguidores. Historiadores e biógrafos descobriram que nos 40 dias seguintes à ressurreição, ele fez múltiplas aparições até que ascendeu aos céus, tendo 500 pessoas como testemunhas. Há pessoas que questionam a ressurreição. Como um homem ressuscita da morte? Claro que roubaram o corpo de Jesus, talvez os próprios discípulos, talvez os que viram Jesus estivessem alucinados. Nada disto pode ser provado. Seu corpo nunca foi encontrado. Seus seguidores tinham tanta convicção do que viram que muitos foram torturados, até assassinados por sua fé em Jesus. Não tinham dúvidas em suas mentes de que Jesus havia se levantado dentre os mortos e de que era o Filho de Deus. O autor de Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, disse isso. Somos confrontados, então, com uma alternativa assustadora. Ou esse homem de quem estamos falando era, e é, o que dizia ser, ou era um lunático ou coisa pior. Ora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador ou insólito que pareça, tenho de aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Acredito que a morte e a ressurreição sejam intensas. Curar, pregar, alimentar pessoas. Bom, se levantar dentre os mortos. Jesus e os campistas, quando ele sai do sério, fica muito furioso. Reage como qualquer pessoa reagiria, com ira. E creio que neste ponto, Jesus é uma figura humana. Não conheço outra passagem na Bíblia, além do momento da morte dele, em que eu pense foi real por ter sido uma pessoa. Acredito que não, porque não escutei muito sobre ele. Tenho lido mais sobre Maomé e sua vida. Quando Jesus foi crucificado. Que sempre foi contra a corrente, contra a cultura. Transformar água em vinho foi incrível. Foi o que mais me surpreendeu quando eu estava na escola dominical. Eu disse, puxa... A água em vinho... Considerava ele sobrenatural. Meu Deus, é o máximo. Tomé era um dos seguidores mais próximos de Jesus, mas não acreditava que Jesus tivesse ressuscitado. Em João 20, os outros discípulos dizem a Tomé, nós vimos o Senhor, mas ele não se convenceu. E foi isso que disse, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, não tocar ali com o meu dedo e também não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Muitos criticaram Tomé por duvidar, mas eu me identifico com ele. É uma ideia muito louca. Jesus era homem, se levantou entre os mortos. Isso nos leva a questionar. Será que ele foi mais do que um homem? Será que foi Deus? Poucos dias depois, todos os discípulos se reuniram em uma casa. Tomé estava com eles. Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E disse a Tomé, veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse, você creu porque me viu. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Imagino o que Tomé pensou quando viu Jesus de pé. Porque ele estava presente no dia em que Jesus morreu. Tomé viu Jesus face a face e se convenceu de que ele era Deus. Cresci em uma família que ia à igreja todos os domingos. E embora me dissessem ainda criança que Jesus é Deus e que ele me ama, eu nem sempre quis segui-lo em minha vida. Eu me lembro da noite em que tudo mudou. Eu estava em um acampamento.
E o orador estava falando de Jesus. Na verdade, não lembro exatamente do que ele disse, mas me encontrei sentado sozinho, na varanda da minha cabana, pensando na vida e em Jesus. Aí Jesus se tornou real para mim. Eu vi ele de uma nova forma e soube dentro de mim que teria que entregar minha vida em suas mãos. Hoje, ao refletir sobre a vida de Jesus, estou convencido de que era quem disse ser. Que é mais que um homem. Acredito que é Deus. Eu acho maravilhoso que Deus tenha se feito homem e que não seja uma força inacessível, mas que se mostrou a nós. Ele chegou ao caos desse mundo e se revelou diante de você e diante de mim. Em Jesus, descobri que Deus não é só uma ideia, é uma pessoa que conheço. Minha vida mudou desde a noite que comecei uma amizade com Jesus. Pode iniciar uma relação com Jesus que te transformará agora. Jason vai fazer uma oração agradecendo a Deus pelo seu amor e por vir na forma de seu filho. Está convidado a fazer das palavras dele as suas palavras. Pode orar com ele em seu coração. Oremos. Deus, obrigado por nos amar. Obrigado por enviar seu filho Jesus à Terra. Cremos que Jesus é Deus. Queremos uma relação contigo. Seguir teus planos para nossa vida. Creio que nunca mais serei o mesmo. Oro por tudo isto em nome de Jesus. Amém.